Dos dois modelos de referência vistos na aula anterior, nós veremos o primeiro, que é o modelo de referência OSI. O modelo de referência OSI vem de Open System Interconnection. Ele foi criado pela ISO, a International Standard Organization. Por isso também é conhecido como o modelo de referência ISO-OSI. Bom, o modelo OSI ele possui 7 camadas, como mostra a imagem a seguir. Nós vamos entender o que significa e quais são as funcionalidades ou responsabilidades de cada uma. Então, nós temos de baixo para cima a primeira camada, que é a camada física. Temos a segunda camada, que é a ligação de dados. Temos a terceira camada, que é a camada de rede. A quarta camada é a transporte. Quinta camada é a sessão. Sexta camada é a apresentação. E a sétima e última camada deste modelo é a camada de aplicação. Bom, nós entendemos o seguinte para que vocês já tenham uma percepção e um know-how não tão detalhado por enquanto, mas a primeira camada, em relação à camada física, ela é a camada em que a gente fala dos equipamentos, que a gente fala das conexões, seja hubs, roteadores, switches, cabos. E a sétima camada, que é a camada de aplicação, seria aonde o usuário faz interações. Pode ser um site, pode ser um aplicativo, pode ser um sistema, enfim. E aí nós vemos que dentre essas duas, desde a parte física, onde estão os equipamentos, a parte grossa da coisa, vamos dizer assim, até a aplicação, existem outras camadas que possuem responsabilidades também. Esse modelo especifica como cada etapa do processo deve trabalhar na transparência de dados. Ele ajuda a explicar como os protocolos se comunicam e como os equipamentos se comunicam e trabalham dentro de uma rede. A maior parte dos protocolos utiliza o conceito de camadas. No entanto, essas camadas nem sempre possuem o mesmo nome e função presentes no modelo OSI. Apesar de alguns protocolos não utilizarem esse modelo especificamente de referência, ele ainda é um modelo muito importante, pois é o modelo escolhido para explicações didáticas nos sistemas de comunicações e padrões mundiais. Então, sabendo que o modelo OSI ele atualmente possui 7 camadas e nós também entendemos qual a importância dele num contexto geral, nós vamos entender o que significa cada uma dessas camadas e quais são as suas funcionalidades ou quais são as suas responsabilidades perante as demais. Então, novamente, os protocolos OSI possuem 7 camadas, cada uma delas realiza desde o transporte das informações até os processos mais complexos, como conversão de caracteres ou a divulgação do compartilhamento de recursos pela rede. Então vamos ver a seguir aqui quais são as funcionalidades de cada uma dessas camadas. Então a primeira camada, como nós vimos, é a camada física. Ela define o cabeamento e as conexões. Fazem parte dessa camada os cabos, os modems e conectores, dentre outros equipamentos. A segunda camada, como vimos anteriormente, chama enlace. Ela serve para transmitir quadro de dados de um computador para outro em um mesmo segmento de rede e controla-se os fluxos. Esta camada também faz a identificação e a correção de possíveis erros físicos e determina o protocolo de comunicação entre sistemas conectados diretamente. É especificamente nessa camada que se localizam as placas de redes e os switches, por exemplo. Terceira camada, a camada de rede. Encaminha pacote de dados por meio de segmentos de rede. Essa camada é responsável por endereçar os pacotes, convertendo endereços lógicos em endereços físicos. Dessa forma, os pacotes conseguem chegar ao seu destino. Além disso, a camada de rede também determina o melhor caminho para os pacotes atingir o destino. É nessa camada que se localiza especificamente o protocolo
IP. Quarta camada é a camada de transporte. Especifica o modo como os dados são coletados e entregues entre os computadores da rede. No processo de envio, essa camada pega os dados enviados pela camada de seção e os divide em pacotes para ser transmitidos para a camada de rede. No processo de recepção, ela pega os pacotes recebidos da camada de rede, monta novamente a informação original e o envia para a camada de seção. Então, nós vemos que a camada de transporte, ela especificamente trabalha entre a camada de rede e entre a camada de seção. No caso, para envios, ela faz a divisão das informações para poder fazer o envio. No caso de recebimento, ela pega as informações divididas e monta para se receber a determinada informação. Nesse caso, é nessa camada que se trabalha o protocolo TCP/IP e o sistema operacional. Sobre a camada 5, camada de seção. Inicia, gerencia e encerra as conversações entre aplicações em computadores diferentes. É essa seção que especifica como a transmissão de dados será feita e insere as marcações nos dados que serão transmitidos. Essas marcações são importantes, pois se houver falha na rede, a transmissão dos dados reinicia a partir da última marcação no qual o computador receptor recebeu. Camada 6 de apresentação. Converte as informações recebidas da camada de aplicação em um formato que possa ser utilizado na transmissão dessas informações. Um exemplo comum de conversão é quando os caracteres são de um padrão diferente a do ASCII, ou quando os dados estão criptografados. Por fim, a sétima camada, a camada de aplicação. A camada de aplicação identifica o programa que será utilizado e permite o acesso aos protocolos para que a comunicação seja possível. O exemplo da utilização dessa camada é quando há uma solicitação de recepção de e-mail e o aplicativo de e-mail se comunica com a agenda de aplicação do protocolo de rede para fazer tal solicitação. Alguns protocolos utilizados nessa camada são protocolo HTTP, protocolo SMTP, protocolo FTP, protocolo POP3, protocolo DNS, dentre outros. Uma observação bem importante. Quando uma camada transmite dados, ela acrescenta as informações características desta camada e os envia para a camada inferior. Esse processo é chamado de encapsulamento.